Então, essa daí é a nossa tela inicial, ok? E aí nós temos como título aí da nossa tela e também da nossa aula, Save the World, ok? Save the World. E aí, esse título aí, pessoal, da nossa aula de hoje, vocês conseguem fazer a tradução para o português? Salve o mundo. Ou Isso, uma coisa assim, parecida. isso mesmo, salve o mundo. Literalmente, salve o mundo. Pronto. E aí eu quero que vocês observem também essa imagem aí e digam qual a relação dela com o título da nossa aula. Sim, vou explicar sim as atividades lá no final. Mas eu gostaria que vocês também participassem. Liguem o microfone, coloquem aí no chat qual a relação, o que que essa imagem tem a ver com esse título, Salve o Mundo, Save the World. Ah, é Ecológico. bem simples até. As É plantas tipo, recarregando a é uma energia do mundo. parada assim. Um de cada vez, porque eu acabei não conseguindo É entender. tipo assim, tipo uma crítica social, tá ligado? Ok. Ah, então desculpa, Gabriel, pode falar. Pode falar, Gabriel. Não falou o que eu praticamente ia falar. Fala que as plantas recarregando a vitalidade da terra. Pronto, muito bem. Então, eu fiz aqui algumas perguntinhas a respeito aí da nossa imagem. O que que esse título lhe sugere? Quem que precisa ser salvo? O mundo, né? Eu acho. O mundo? Ótimo. Ele precisa ser salvo de quem ou de quê? De nós mesmos, humanos. De nós mesmos. Por que que ele precisa ser salvo de nós mesmos, pessoal? Porque a gente faz tudo pra destruir ele. Às vezes até sem querer, né? Com as coisas, como é que fala? Nós somos a própria Desmatamento, destruição. queimada. Aí Tipo foi, isso. aí foi pesado, viu? Nós somos a própria destruição. Foi pesado. Mas são as Nós opiniões e lutamos a contra o gente... coronavírus, mas nós estamos o coronavírus da terra. Verdade. É interessante que eu acredito que vocês tenham acompanhado a corrida espacial para dominar Marte, planeta vermelho, né? E aí eu acho interessante que a gente tem gasto, quando eu digo a gente, os grandes milionários têm gasto fortunas de dinheiro para dominar Marte. Enquanto isso, o nosso planeta está aí sendo destruído pela própria humanidade e a gente tem feito pouco por isso, não é isso? Pelo nosso planeta, pela nossa casa, que é tão bonita, que vamos dizer assim, harmônica. Até hoje ela é harmônica. Tenho outra pergunta para você. O que a imagem de uma cidade sustentada por uma bateria lhe sugere? Olha aí, parece aí ser uma cidade que ela está sustentada por uma bateria. O que que essa imagem lhe sugere? Parece que a cidade tá se Energia desgastando, tá ecológica, ligado? né? Que ela Isso aí. precisa recarregar e tudo. Pronto, eu ouvi aí dois tipos de informações. Parece ser uma cidade ecológica, certo? E aí, de uma certa forma, estaria ajudando nessa, ou na Eu acho que é economia de assim, energia. a bateria é o meio ambiente, e cada vez que a gente desgasta o meio ambiente, ela vai se acabando. Pronto, uma boa comparação também. É, essa bateria poderia representar os recursos naturais, a energia que nós temos no mundo e que a gente está consumindo e essa bateria está descarregando, não é isso? Ótimo, muito bem. E aí, última pergunta para vocês. E aí, essa pergunta é individual para você pensar, viu? Você é uma pessoa ecológica? Podem colocar aí no chat. Assim, eu não vou mentir, né? Quem tá Porque eu dizendo que é passei pessoa por isso. ecológica tá mentindo com todas as forças. Beijo e boa noite. Tchau. Aham. É porque assim, professor, é muito difícil ser ecológico porque a gente depende muito das coisas da atualidade, tá ligado? Tipo, sei lá, o desodorante, que é uma coisa que afeta muito, as coisas que são frutos da madeira, né? Que tem o negócio do desmatamento. A gente passa por isso, sabe? Ok, mas aí você puxou aí
uma questão muito importante. A gente precisa utilizar os recursos naturais, a gente precisa utilizar a energia da terra, mas até que ponto a gente pode utilizar esses recursos e essa energia, dando tempo que essa bateria consiga se recarregar novamente? E aí fica a pergunta: quão ecológico você é? Ou seja, o seu potencial de ser ecológico, ele dá tempo de deixar a natureza conseguir recuperar os seus recursos que a gente está retirando dela? A energia que a gente está gastando desse planeta, a gente está dando tempo suficiente para que esse planeta consiga recuperar novamente essa energia? Por exemplo, a gente... Professor, Pode professor, falar. no caso aí que o senhor diz, a gente tem que usar com limite para que a gente, como é que fala, que a natureza nos proporcione mais do que a gente usufrui, no caso, né? E isso não é que a gente não pode usufruir do que a natureza tem a nos oferecer. Não, de forma alguma. Não é que a gente não pode utilizar os recursos tecnológicos que têm sido desenvolvidos. Também não é Tudo tem que ser um equilíbrio, isso. porque o pessoal usa Exatamente. até demais. Eles fazem até acabar. Aí quando acaba, fica postando postzinho. Ai, meu Deus, o mundo está horrível. Ó, Ó céus, ó vida, ó azar, né? Verdade. Como disse o secretário-geral da ONU, a gente está em alerta vermelho. A gente está numa situação bem complicada. E se a gente não tomar algumas medidas, quando eu digo a gente, são os governos mundiais, mas eu e você, enquanto indivíduo, se a gente não tomar algumas medidas para ajudar o planeta, para a recuperação do planeta, infelizmente a gente vai chegar, sim, à autodestruição. Viu, pessoal? Infelizmente. Se não for ainda na nossa geração, muito possivelmente os nossos filhos, os nossos netos estarão sofrendo as consequências dos nossos atos, ok? E aí, pessoal, nós temos aí o nosso texto, então chegamos ao texto das nossas atividades. Quem já abriu lá as nossas atividades perceberam que esse aí é o texto que está em todas as nossas atividades, e aí eu trouxe ele para a gente explorar um pouquinho, ok? E aí, deixa eu perguntar para vocês, que tipo de texto é esse aí? Que gênero textual nós temos aí, apresentado nessa imagem? É um mapa mental, não é? Um mapa mental? Ok, Fundamental mesmo. ótimo. Algum de vocês já tinham trabalhado com mapa mental? Sim. Sim. Aham. Lá no fundamental já tinham trabalhado com mapa mental? Sim. Ah, no fundamental sim, mas só que não tão, como é que fala? Não tão com tanto assunto, sabe? Ok. E aí já chegaram agora no ensino médio, já trabalharam em algumas disciplinas também já com mapas mentais, né? Uhum. Ótimo. Pronto. Então, o que seria então um mapa mental, pessoal? Qual é o propósito de um mapa mental? Ah, é tipo um atalho, né? Pra gente lembrar de coisas importantes, alguma coisa assim. Isso. Principais. É Exatamente. apresentar informações. Isso. Por que esse nome mapa mental? Vocês já pensaram nesse nome? Por que mapa mental? É pra gente não se perder, né? Porque mapa já é aquela coisa que é feita pra você se localizar, sabe? Isso, exatamente. Então, o mapa ele serve para nos orientar, nos dar coordenadas, certo? Então, diante de tantas informações que a gente tem a respeito das disciplinas, dos conteúdos de determinados assuntos, muitas vezes é preciso fazer mapas mentais. Lá no material de apoio que eu deixei para vocês, vocês vão ver que o mapa mental ele serviu como uma estratégia de estudo. Na verdade, o objetivo do mapa mental é justamente esse, é nos dar orientações de uma forma bem geral a respeito de um determinado assunto. Então, aqui no nosso mapa mental,
observem que no centro do nosso mapa mental aí está o assunto principal, ou a ideia principal do meu mapa mental, ou do meu assunto. Nesse caso aí, do nosso mapa mental, qual seria a ideia principal desse meu texto, desse meu assunto? É energia que salva o clima e algumas coisas assim para a sua Ok. escola. Algo assim, né? Uhum. Pronto. Quero ouvir ou ver outras hipóteses aí no chat. Alguém mais se É um mapa habilita? mental de coisas sustentáveis, de meios sustentáveis. Isso mesmo. Então, olha só. A gente pode se orientar aí, pessoal, para fazer a leitura desse mapa mental, especialmente utilizando, ótimo, especialmente utilizando as palavras cognatas. O que são palavras cognatas? São aquelas palavras que parecem com palavras da língua portuguesa e têm o mesmo significado. Exemplo, energy, aqui ó, no centro aqui do meu mapa mental. Energy, saving, que é salvar, ok? Climate, tem a ver com clima, ok? School, vocês sabem o que é escola, ok? Então, o que nós teríamos aí no centro do nosso mapa mental? Salvando energia ou economizando energia, viu? Aí a gente não vai levar para o lado literal, a gente vai modificar aí a nossa tradução, seria economia de energia para a sua escola. Dicas para as mudanças climáticas. Esse que está no centro, um pouquinho menor, são dicas para mudanças climáticas. Professor, no caso não seria exatamente energias, tá ligado? Seria mais para um jeito de salvar a escola, de ajudar o meio ambiente e tudo, né? Isso, como seriam dicas no meio das mudanças climáticas, como a escola poderia economizar energia, ok? Como a gente na escola, eu, você, os demais professores, os outros funcionários, o que cada um dentro da escola poderia fazer para economizar energia? E aí, quando eu falo energia, não apenas a energia da escola, mas a energia do planeta, ok? E aí eu vou fazer o seguinte agora com vocês. Eu vou sortear alguns de vocês e vocês vão tentar lançar hipóteses sobre as dicas que são dadas dentro desse mapa mental. Por exemplo, a primeira dica, aqui onde tem aqui o roxozinho, tem transport. Então, são dicas de transporte para economizar energia, ok? Aqui, ó. Isso. Ride a bike, você ir de bicicleta, que além de ser muito bom para seu porte físico, ainda é ecológico, e andar também, que é um dos melhores. Mas eu ainda Ótimo. prefiro de outras coisas. Muito bem. Então, olha só, dicas a respeito de transporte, ele diz que nós podemos caminhar, walk, ride a bike, pedalar, take the bus to school, ou seja, ao Dá pra invés fazer de... isso aí no trabalho, ô Gabriel? Pronto, eu vou explicar mais adiante o que é que vocês vão fazer, tá bom? A segunda dica é a respeito do lixo, waste, ok? Aqui onde tem a pernazinha cinza, waste, ok? Waste seria lixo. Então ele diz reduce lunch time rubbish. Reduzir o lixo na hora do almoço. Então ele dá aí duas dicas. Compost, recycle. Alguém quer falar? Não. Ok. Então o que seriam aí as dicas a respeito do lixo da hora do almoço? O lixo, primeiramente, a gente deveria evitar desperdiçar. Mas se por acaso sobrar algum resto de comida, você pode fazer compostagem. O que é a compostagem? Vocês sabem? É transformar os restos de alimento em adubo. Isso. Ou você pode também utilizar determinados restos de alimentos para reciclar. A embalagem que sobrar. Hoje em dia se utiliza muita comida
descartável e que pode ser Gabriel, utilizada na reciclagem. Oi? nesse caso aí da comida tem aquela latinha, aquela lata de lixo marrom, né? Que é os orgânicos. Isso mesmo. Pronto, aqui em vermelho nós temos Ou, outra dica. ou se sobrar resto de comida, comida que não seja que não faça mal assim para animais, você poderia dar para cachorros de rua. Tipo, não comida, tipo, coisas que fazem mal pro cachorro, mas, por exemplo, sobrar um pouco de arroz, você pode colocar ali um pouquinho do lado de fora, vai chegar algum animal e comer. Verdade. Inclusive, algumas pessoas juntam os restos de alimento para dar aos porcos, né? Tem pessoas que têm criação de porcos e que também acaba juntando de várias casas os restos de comida para dar para os porcos. É a famosa lavagem. A famosa lavagem, exatamente. Pronto. Então, como eu ia falando aí, a terceira dica é a respeito de lighting at recess lunch, ou seja, a iluminação no recesso do almoço. É aquele momento do intervalo do almoço. O que a gente poderia fazer para economizar energia? Aí vocês podem, inclusive, dar uma olhadinha aqui para tentar dizer quais são as dicas. Apagar as lâmpadas. O que mais? Ele diz também para usar lâmpadas mais eficientes. Quais seriam as lâmpadas mais eficientes e que economizam mais energia? Também tem Gabriel, aquele nesse caso sistema aí, de energia solar, né? A Aqueles energia painéis solares. solar, sim, com certeza. Outra pessoa ia falar. Gabriel? Não, eu ia falar assim, que tem no caso das lâmpadas incandescentes e das fluorescentes, né? Que, se eu não me Isso. engano, uma economiza mais energia. Se eu não me lembro qual é das duas. Alguém sabe qual é a mais eficiente, se é a incandescente ou a fluorescente? Acho que é a fluorescente, né? A fluorescente ela é mais econômica. Pra mim, lâmpada é Exatamente. lâmpada, velho. Eu não sei diferenciar, não. A incandescente, Gabriel, hoje em dia pouca gente tem utilizado elas. São aquelas que têm uma luminosidade bem avermelhada, certo? Diferente das incandescentes, que a luz é um pouco Entendi. mais esbranquecida, ok? Dá pra São diferenciar aquelas... se é luz quente ou luz fria. Ou com quente ou fria, né? Pronto. Inclusive, a incandescente é luz quente e a fluorescente é uma luz mais fria. E nós temos outras luzes hoje surgindo, outros tipos de lâmpadas, como as lâmpadas LED, que elas são ainda muito mais econômicas do que essas outras que a gente falou. Como elas funcionam, Gabriel? Eu não sei como funciona a tecnologia das lâmpadas LED. Mas quando a gente voltar às aulas, a gente poderia, de repente, até Ela fazer tem um uma preço muito pesquisa, alto, essa um lâmpada de LED. projeto a respeito, né, velho? Pronto, então vamos aí à quarta dica. A quarta dica está nessa perninha aí amarela ou laranja, como queiram, e vai falar, desculpem, saiu aqui o slide, e vai falar sobre aquecimento ou aquecedores e ar-condicionado. Que dicas vocês imaginam que a gente poderia dar a respeito do aquecedor e do ar-condicionado para economizar energia? É fácil essa daí, Gabriel. É só você dar um tempo, tipo assim, para usar o ar-condicionado e saber a hora de ligar e desligar, né? Não deixar, sei lá, ele passar como é que fala? Ele ser usado muito tempo e gastar muita energia e tudo. Ok, Usar só no tempo essencial. pronto. Se for um lugar que tiver uma janela, abre a janela e o vento. Pronto, se tiver uma temperatura agradável, não precisa, por exemplo, utilizar o aquecedor ou o ar-condicionado, não é isso? Então, basta ligar um ou outro se houver realmente uma necessidade. Mas ele dá outras dicas aqui, ele diz assim, use somente aquecedores quando o espaço estiver ocupado. Então, se você não está utilizando aquele espaço, então desliga o aquecedor, desliga o ar-condicionado, mantenha portas e janelas fechadas quando estiver usando o aquecedor e também o ar-condicionado. Ele dá a dica aí também, se alguém quiser falar, pode me interromper, viu? Ele dá uma dica aí também para você utilizar a temperatura do ar-condicionado entre o 18
entre 18 graus e 20 graus no inverno e 26 no verão, e também diz para isolar os ambientes que estão sendo utilizados aquecedores ou então ar-condicionado, ok? Aqui na perninha azul, Office Equipment, equipamentos de escritório. O que a gente poderia fazer para economizar energia? O que seriam equipamentos de escritório? Gabriel, Computadores, impressoras. eu acho que isso entraria aí, né? Teria aquela parte lá que você não pode deixar o computador ligado por muito tempo, porque também tira muita energia e tudo. Então, seria regular o tempo que você usaria o computador e quando precisar desligar, né? Se não vai usar, é desligar, não é isso? Isso mesmo. Sim. Pronto, aqui na perninha verde eu vou tentar acelerar aí para a gente ir para o nosso jogo já, viu? Então aí na perninha verde tem Organization that can help, organizações que podem ajudar. Aí nós temos aí pelo menos 2 sites de organizações que poderiam ajudar alguma escola na manutenção de algum projeto, isso é economicamente, ok? Então, são 2 sites aí que, de repente, se alguém quiser fazer algum projeto na área, poderia, de repente, apresentar esse projeto no site e de repente, essas organizações poderiam ajudar. A próxima perninha diz Water Heating, aquecimento de água. Aqui no Nordeste, a gente não costuma muito aquecer a água para tomar banho, até porque a gente já vive num ambiente quente. Mas em lugares frios, como a região sudeste, a região sul, onde eles estão entrando no inverno, que é aquela estação um pouco mais fria, é muito comum aquecer a água para tomar banho. Então, quais seriam algumas dicas para esse período? Seria utilizar o termostato, ok? Ou o timer, para marcar lá a temperatura ideal. E seria também, de repente, esquentar a água na chaleira. Na cantina ou na cozinha da escola. Que dicas poderiam ser dadas aí para economizar energia ou até, vamos dizer, recursos da natureza? Natan levantou a mão. Pode perguntar, Natan. Não, levantei sem querer, que eu já aperto ok. aqui. Pronto. Que dicas poderiam ser dadas aí a respeito da cantina? Vocês podem, inclusive, dar uma olhadinha aí no nosso texto. Que dicas são dadas aí para economia de energia ou até de recursos? É muito simples isso aí, Gabriel. A gente poderia, por exemplo, a questão da geladeira, de algumas coisas que são usadas para fazer alimento para os alunos, poderia ser regulado o tempo que a pessoa vai utilizar. Também poderia pegar os restos dos alimentos e, usar como reciclagem para sair como adubo. Enfim, muitas coisas, na verdade. Luiz Henrique, aí eu vou fazer uma pergunta. Será que nesse caso aí a gente poderia desligar a geladeira? Não, mas Não. assim... Então, como a gente poderia utilizar a geladeira de forma econômica, sustentável? É também para os demais, né? Só para Luiz Henrique, não. Sei lá, tentar utilizar os alimentos dela e tentar tirar, tipo assim, um dia para deixar ela Depois eu pergunta, por desligada. favor, porque travou. Repito sim. Na cantina ou na cozinha da escola, ou que dicas a gente poderia utilizar, praticar para economizar energia, economizar recursos? Wilkin disse que era deixar as coisas tudo no mínimo, só que ia ser ineficiente. Ia ser estranho você comer alguma coisa estragada. Porque quando você deixa alguma coisa no mínimo, acaba estragando. Então, tipo, seria usar só quando necessário, realmente, porque não tem como você deixar, tipo, o freezer desligado para sempre, porque a comida pode estragar. Então, o máximo que você poderia fazer não seria colocar no mínimo, mas também não no máximo. Tipo, uma média entre os dois. E também quando... acho que não sei mais, acho que só isso, eu não sei mais o que falar. Quando for abrir, aí fecha logo. Pronto, então Eu não entendo por que isso, que se você abrir muito, gasta muita energia, se deixar aberto, eu não entendo essa parte. Porque o motor funciona mais. É porque igual é o um carro, seguinte, se você deixa ele ligado,
Ele vai consumir, mesmo ele sem estar em movimento. Ele estando ligado, ele vai consumir. Isso. Tem outra lógica também. Quando a porta da geladeira está fechada, o ar refrigerado ele está circulando dentro e aí ele não escapa. Quando você abre a geladeira, aquele ar que está refrigerado ele escapa e acaba entrando o ar quente para dentro da geladeira. Então, quando você abre muitas vezes a geladeira, o motor ele vai ter que funcionar mais para refrigerar novamente o ambiente que você abriu e que agora precisa novamente voltar à refrigeração normal. Então, quanto mais vezes você abre, mais energia você gasta, certo? Ah, então tem tipo um sensor de temperatura quando você abre a geladeira, ele detecta que tá, sei lá, que tem pouca, que tá entrando esse calor, né? Aí vai ter que produzir esses frios, assim. Isso. E aí tem outras dicas aqui para a cantina. Ele diz, ó, use produtos, aliás, use alimentos produzidos na região. Por que utilizar produtos cultivados na região isso seria bom para economizar energia e recursos, ou recursos? Como assim, Gabriel? Por exemplo, ao invés da escola comprar produtos exportados ou vindos lá de outra região do país, preferir comprar produtos da região, produzidos na minha cidade, isso pode ajudar a economizar energia. De que forma? Ah, isso aí daria bom, porque se vai vir de outro estado, Evitaria os outro caminhões. país, evitaria esses negócios de caminhão, aquela história de sempre manter a comida naquela temperatura certa, aí gastaria menos energia, né? Aí, Isso. Se vem de mais longe, vai gastar mais gasolina, mais combustível, essa coisa toda. Vai Se gastar a escola tiver, por exemplo, uma horta, também serve. Porque, isso. tipo, o resto de comida serve para adubagem. Uhum. Adubação, aí pega lá as verduras e já vai preparar a comida. Isso. Ele dá outra dica aqui para você, quando for comprar a sua geladeira, comprar a geladeira com aquela classificação de economia A. Por quê? Eu acho que vocês já observaram, quando você compra, por exemplo, alguns eletrodomésticos, vem Vem um uma adesivo com a se não me engano, com uma classificação. lâmpada. Uma Isso, lâmpada. exatamente. Ali é a classificação da energia. Então, ali tem como se fosse um gráficozinho que vai mostrar se aquele aparelho ele é muito econômico ou pouco econômico, certo? Então, Gabriel, e para eu saber o que cada coisa assim, por exemplo, uma geladeira, como é que eu sei o tanto que ela produz assim de energia, o tanto que ela gasta? Eu tenho como geral, saber das coisas, corpo quanto para a natureza, né, no caso, que nosso corpo também é melhor. a criação dos animais gasta muita energia ou recursos. Gasta recurso, Depende do cara. animal, né? Também tem essa, né? Especialmente a criação de gado, pessoal, tem sido um dos maiores responsáveis pelo aquecimento global, pela emissão de gases de efeito estufa, pelo desmatamento, certo? Se você Gabriel, for... Oi. eu não sei se tu viu numa reportagem que agora eles usam tipo um negócio para servir de incubadora para as galinhas. Bota os ovos, vai botar a lâmpada, aí choca o pinto. Isso. Como essas dicas podem ajudar na economia de energia, na economia de recursos naturais, enfim, no uso sustentável do planeta Terra? Alguém de uma forma bem resumida? Poderia ser evitado até aquecimento global com essas dicas, né? Isso, Muitos quando problemas. você pratica, ainda que seja individualmente, algumas dessas dicas, você consegue sim economizar algum nível de energia, algum nível dos recursos naturais. E embora, pessoal, todo mundo esteja fazendo, você não precisa ser Maria vai com as outras. Se alguém está jogando o papel da bala lá no chão da praça, você não precisa jogar o seu papel da bala lá no chão da praça. Seja a diferença, ok? Olha só,
para a gente concluir aí o nosso assunto e a gente jogar um pouquinho, essa imagem diz aí, você vê aí duas latinhas, ok? E aí a primeira diz assim, I still remember that one day, the warm coffee, the happy human. A primeira está dizendo, eu ainda me lembro daquele dia, o café quente, o ser humano feliz. Aí a segunda latinha vai e diz, yeah, best 5 minutes of our 4,000, aliás, 450 years existence. Gabriel, essa é fácil de traduzir. Diz mais ou menos assim: esses Vai foram lá. os 5 melhores minutos da minha existência, que fala que ele tem 450 anos de existência. Esses foram os 5 Isso. melhores minutos. Qual a reflexão que fica pra gente, pessoal? Não descartar assim, jogar para qualquer lugar, né? Porque tem aquela parte lá que ele se não sei se é se decompor, alguma coisa assim que prejudica muito a natureza, o meio ambiente. Isso. E aí embaixo nós temos reduce, reuse, recycle, ok? Reduce significa reduzir, pessoal. Se você pode reduzir a quantidade de lixo prejudicial à natureza, reduza. Reuse. Se você pode reusar, reutilizar determinadas embalagens, determinados produtos que geralmente as pessoas usam uma única vez e já descartam no meio ambiente de qualquer forma, se você pode reutilizar, reutilize. E por fim, recycle. Se você pode reciclar, se você pode transformar aquele produto em um produto novo, processado de uma forma que ele consiga se transformar em um produto novo, recicle, ok? E ainda tem outros R's que a gente poderia utilizar, como, por exemplo, rethink, repense. Antes de comprar uma determinada coisa, pense duas vezes. Realmente eu preciso disso? Ou eu vou utilizar isso simplesmente para eu ter um status social diante do grupo, diante das pessoas, diante da sociedade? Ok? E aí deixa eu sair aqui um pouquinho. Então, quem não conseguiu entrar, vai assistindo. Então, vamos lá. Save the world. Vai iniciar. Acompanhem aí. Que gênero textual temos nesta imagem? Linha do tempo, debate, mapa mental ou nuvem de palavras? Aí, linha do tempo é vermelho, debate é azul, mapa mental laranja, nuvem de palavras verde. Você clica na cor onde está a sua resposta. Eu ainda adiante entreguei a resposta aí. Eu acho que muita gente já sabe. Você só marca, não responde nem no chat, nem com o microfone ligado, não. Só marca. Gabriel, mas pra mim tá carregando aqui. Eu marquei, mas tá carregando. É porque tem alguns segundos. Ah, entendi. Pronto, estamos em... Pronto, terminou. 16 pessoas acertaram. Uma marcou linha do tempo e outra marcou nuvem de palavras. Vamos ver a pontuação de cada um. Suiane está com 966. Luiz vem logo em seguida em segundo lugar. Juan, Girlene e Pedro Araújo. Lembrando que quem marca primeiro a resposta correta já recebe uma pontuação mais elevada, viu? Vamos à segunda pergunta. O objetivo de um mapa mental é começar um debate em sala de aula, apresentar uma breve visão geral de um assunto, brincar de arte com os conteúdos ou apresentar todos os detalhes sobre um assunto. Começar um debate é vermelho, apresentar uma breve visão de um assunto é azul, brincar de arte com os conteúdos laranja e apresentar todos os detalhes sobre um assunto é verde. Eu já marquei o meu, hein, louco? O meu tá aparecendo só as cores não tá aparecendo as perguntas, não. Tipo, os nomes. Pronto, então eu vou ler para você. Começar um debate em sala de aula é vermelho,
Não travou. Deve ser a internet. Apresentar uma breve visão geral de um assunto é azul. Brincar de arte com os conteúdos é laranja. E apresentar todos os detalhes sobre um assunto é verde. Eric, aproveitar aqui, é porque aqui tem que ser sabido. Aqui Pronto. tem que pegar logo já e olhar aqui já Então, no Meet e marcar lá. Todas as pessoas marcaram a resposta correta e estava em azul. Apresentar uma breve visão geral de um assunto. Então, vamos lá. Suiane continua na frente, Juan vem logo em seguida, em terceiro lugar vem Gabriel, eu Girlene. só vou assistir. Ok. Porque minha internet tá valendo merda aí. Vamos à terceira, verdadeiro ou falso? A estrutura do nosso texto aí, que nós vimos, o mapa mental, sugere um número reduzido de dicas de economia de energia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro é azul, falso é vermelho. Vou repetir a pergunta. A estrutura do texto sugere que ele oferece um número reduzido de dicas de economia de energia. Verdadeiro azul, falso vermelho. Essa daí dá pra saber assim, sabe? Pronto. Eu Então, acho que eu errei, se pá. 18 pessoas acertaram, marcaram falso. E 7 marcaram azul, verdadeiro. Então, vamos lá, a pontuação. Suiane permanece ainda na frente, com 2.749. Denise com 2.525 e Islane com 2.405. Caramba, tá de cheat. Eu sumi dessa pontuação. Suiane tá de cheat. Próximo. Energia ou energy, climate e transport são exemplos de cognatos, falsos cognatos, palavras emprestadas ou sinônimos. Vou repetir. Energy, climate, transport são exemplos de cognatos, falsos cognatos, palavras emprestadas ou sinônimos. Cognatos é vermelho, falsos cognatos azul. Essa eu vou errar de graça. Palavras emprestadas laranja e sinônimos verde. Gabriel, mas aí você pode lembrar o que são cognatos e... Ah, já marcou lá, já apareceu. É porque você podia lembrar o que são cognatos e falsos cognatos. Né? Mas a grande maioria acertou marcando cognatos. Eu ainda marquei cognatos, eu acho. Pronto. Suiane continua na frente, em seguida vem Denise, Eric, Gerlene e Islane. E aí vamos à última perguntinha aí do nosso quiz. Reciclar, reutilizar, reduzir, recusar e repensar. São exemplos. São, no vermelho, frescura. Azul, modismo. No laranja, práticas prejudiciais. Ou no verde, práticas sustentáveis. Gabriel, mas frescou, Gabriel. Frescou naquelas balas de menta. Lembra aquelas Na balas de verdade, menta? aí foi o site que traduziu incorretamente. É para ser frescura. Ah, é porque parece aquelas balas de... Aquelas balas de menta com esse nome assim. É verdade. Pronto, então vamos à pontuação. Save the World. Em terceiro lugar, nós temos Eric com 3.969. Em segundo, Girlene com 4.092. E em primeiro, lá no pódio, nós vamos ter Suiane. Suiane é uma máquina. Eu quero ponto! Que é isso? É uma máquina. E você tem o que na cabeça? Tem um motor, é? Não é? Foi em primeiro Professor, eu quero ponto, viu? Vou pensar. Ei, professor, tá de hack, viu? Tá de hack. Não, pode tá de hack. Tô não, gente, eu não tô não. Pronto, então vamos lá. Brincadeira, também. Vou apresentar aqui rapidinho para vocês, pessoal. Quando vocês entrarem na plataforma, vocês vão encontrar duas pastinhas em inglês do ciclo 3. Uma pasta com material de apoio, ok? Eu deixei lá um material bem curtinho para vocês lerem. Material de apoio vai explicar o que é cognata e falsa cognata e vai falar um pouquinho também sobre mapa mental.
E coloquei 2 pequenos vídeos, um de 2 minutos, outro de 3, ensinando como fazer mapas mentais bem legais, tá bom? E aí, na parte de atividades aí, deixa eu mostrar para vocês, então, o que nós temos aí de atividade. Nós temos uma atividade 1, que é de compreensão do texto. Aí o nosso texto, que nós já trabalhamos com ele. Então, eu peço aí para vocês colocarem as cognatas que tem no texto, qual é o assunto principal, ou a ideia principal do texto, na segunda, o que cada uma dessas dicas vai falar, transporte, apresenta qual dica aí, ok? E, por fim, eu peço também um pouco sobre a opinião de vocês na quinta questão, tá bom? Quarta e quinta questão. É para copiar, Gabriel? Pode ser sua resposta. Ou então, se você fizer aqui no arquivo, conseguir resolver aí no arquivo, é melhor que aí você coloca só a resposta. Se você quiser um pouquinho mais organizado, que é até bom para a gente corrigir também, aí copie os enunciados, mas você pode até dar uma enxugada nos enunciados. Às vezes o professor coloca um enunciado grande para tentar explicar melhor como você vai fazer aquela atividade. Mas se vocês conseguirem fazer um enunciado mais objetivo no caderno, pode fazer, viu? Fica até bem mais fácil para a gente corrigir se estiver bem organizadozinho. Na atividade 2, está abrindo aqui, pronto. Na atividade 2, eu peço para vocês construírem um mapa mental, dando dicas de como economizar energia e recursos naturais dentro de casa, ok? Então, por exemplo, deixar a geladeira... eu tenho uma boa aqui, Gabriel. Aproveitar, já posso dizer. Mas se quiser, você pode dizer a sua primeiro aí. Pode falar. Pronto. Então, eu coloquei aqui o step by step, que é o passo a passo, para orientar vocês melhor. Comece seu mapa mental colocando a ideia central, a ideia principal no centro do mapa mental, como nós vimos aí no nosso texto, e depois você lista os cômodos da casa. Exemplo, a sala, o quarto, o banheiro, a cozinha e outros cômodos que existam na sua casa. Então, para cada cômodo, você vai colocar as dicas de como economizar energia. Por exemplo, na sala, o que a gente poderia fazer na sala para economizar energia? A questão da televisão. Sempre tem um horáriozinho para assistir. As lâmpadas, de repente o computador. Na cozinha, como economizar energia e recursos. Aí Reciclando a comida. Reciclando a comida, abrindo a geladeira só quando tiver necessidade. Certo? Vocês podem, inclusive, pegar algumas coisas do nosso mapa mental para trazer para casa de vocês, ok? E aí no banheiro, e aí no quarto, ok? O que poderia ser feito para economizar energia? Ei, Gabriel, Oi? o Rafael está perguntando se é obrigatório ser em inglês, assim, o mapa Pronto, mental. aí o nosso mapa mental é em inglês, certo? Mas vocês podem utilizar o recurso. Quem tiver mais dificuldade... Google Tradutor, né? Isso. Quem tiver mais dificuldade com o inglês pode utilizar aí o tradutor para colocar as dicas em inglês, tá bom? Então, eu peço também para vocês ilustrarem aí o mapa mental de vocês, ou com desenhos, ou com imagens, ok? E, por fim, quando terminarem tudo, vocês façam uma revisão do trabalho. É uma reflexão. Não precisa responder a essas perguntas que tem aí embaixo. É apenas para vocês refletirem. A organização visual do meu mapa mental ficou compreensível? As figuras que eu coloquei tornou o meu texto mais claro e interessante? E as informações estão adequadas ao objetivo do meu texto? Ok? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar também no privado, ok? Que eu estarei à disposição de vocês.